Quantas vezes você se sentiu frustrada por estar trabalhando, 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 e aí parece que o resultado não vem. Parece que as outras pessoas que trabalham menos que você têm mais resultado e você que está ali trabalhando dia e noite, indo dormir de madrugada, acordando super cedo, dando o seu melhor, parece que Deus esqueceu de você. Parece que o sucesso bate na porta de outra pessoa, mas nunca bate na sua porta, principalmente o sucesso financeiro. Parece que não importa o que você faça, os outros sempre conseguem conquistar as coisas e você não. E aí, no meio de tudo isso, a gente acaba esquecendo para onde a gente devia correr. E eu vivi isso. Eu vivi esse momento de orar muito, de pedir muito para Deus um sucesso e tudo mais. E aí depois eu entendi o porquê que eu não tive esse sucesso. Então fica comigo nesse vídeo que talvez esse vídeo vai te mostrar que você mesmo pode estar bloqueando a sua bênção. Antes de mais nada, meu nome é Patrícia Bueno, sou casada, sou mãe de 2, estudante de teologia. E esse canal ele serve para te aproximar de Deus de uma forma leve, porque assim como ele me encontrou, eu quero que ele te encontre também. E hoje eu quero falar de uma situação que provavelmente a maioria de nós já enfrentou, que é de você estar trabalhando tanto num objetivo para alcançar um determinado sucesso em aquela área, e aí parece que não chega, mesmo que você dá o seu melhor. E eu vou te explicar o talvez por que você ainda não atingiu o seu objetivo, que foi o porquê eu não tinha atingido, e pode ser que seja a mesma questão que a sua. E eu também entendo que a frustração ela é real, você desanima, você fica borocochô, você fica cansada, você fica esgotada, eu sei como é esse sentimento. A gente sempre usa como base Mateus 6, e aí a gente nunca entende o porquê que a gente não ganha as coisas, né? Tá escrito assim, ó, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão dadas. Mas o que são essas outras coisas, né? Ah, quer dizer que Deus vai me dar tudo? A gente tem que ler o contexto inteiro. Eu vou ler a partir do versículo 25 para você entender. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais do que comida e o corpo não é mais do que roupa? Observem os pássaros, eles não plantam nem colhem nem guardam alimentos em celeiros, pois o Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos uma hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, o que vamos beber e o que vamos vestir. Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas o Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas lhes serão dadas. Então, quando a gente traz esse texto, o que ele está falando? Coisas para comer, coisas para beber e coisas para vestir. Ou seja, você não vai morrer de fome, você não vai morrer de sede e você não vai ficar pelado. Você vai ter roupa ali para você usar. Esse é o básico, é isso que Deus vai prover para tua vida. Então, às vezes a pessoa usa esse argumento desse versículo falando assim, não, Deus vai me dar uma casa luxuosa. É só eu orar muito que Deus vai me dar o luxo. É só orar muito que ele vai me dar o melhor carro que tem. Não tá falando aqui sobre meio de locomoção, não tá falando aqui sobre casa, nada. O que uma pessoa precisa para sobreviver? Comida, água e uma roupa, certo? É basicamente isso. Então, você buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que essas coisas básicas Deus vai suprir, não vai deixar faltar. E eu sei o que eu tô falando, porque eu vivi isso. Eu vivi uma época de seca na minha vida, assim, que foi bem tenebroso. Foi assim, bem complicado. A gente teve que abrir mão de muita coisa, muita coisa mesmo. A gente passou uns perrengues financeiros feroz, mas todo mês a gente olhava e falava, caraca, não faltou leite das crianças. Não faltou o básico de comida, feijão, arroz, macarrão e carne. Não faltou roupa pra gente, não faltou nada. Então a gente tá reclamando, mas a gente não passou necessidade, entendeu? Mas aí talvez você esteja perguntando assim, tá, então quer dizer que se eu quiser uma casa, se eu quiser um carro, Deus não vai me dar. Calma, não é bem por aí. A minha pergunta antes de tudo isso é, você está preparada para receber? Você está preparada para receber uma casa grande? Você está preparada para receber um carro bom? Está preparada para receber uma grande quantia em dinheiro? Não, Paty, eu tô super preparada, tem certeza? Será que se você não ganhar tudo isso agora, você vai esquecer de Deus? Vou te dar um exemplo. Em 2020, isso foi 2020. Na verdade, desde 2017 a gente vinha trabalhando numa empresa onde tinha muitas metas, a gente tinha que conquistar muitas metas para poder ganhar, né, as premiações de viagens, de bonificação e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Sempre quando tava chegando no final do mês, a gente ficava, ai Deus, ajuda a gente, tá, não sei o quê. E a gente orava. Só que assim, a gente trabalhava muito, sabe? Muito. E o meu marido, às vezes, a gente chegava em casa 3, 4 horas da manhã, trabalhando na rua, pra dormir no dia seguinte, acordar 6, 7 horas da manhã e sair trabalhar de novo. A gente trabalhou demais. E parecia que tinha gente
que trabalhava muito menos que a gente e estava tendo sucesso. E a gente não saía do lugar. E a gente, todo final de mês, a gente orava. Só que era engraçado, porque hoje, parando pra pensar, a gente só orava no final do mês. Já só quando tava pra fechar a meta, a gente ajoelhava no chão e falava, Deus, por favor, faz a gente atingir a meta e tal. Mas e o resto do mês? Cadê? Cadê essa fervorosidade pra pedir as coisas? Não tinha. A gente esquecia de Deus. Aí tá. Passou um tempo, a gente trabalhou e a gente conquistou uma premiação muito bacana, que foi um cruzeiro. A gente orou muito e tal. A gente não era muito assim, né, conectado com Deus como a gente é hoje. Era mais aquela coisa assim, de pedir as coisas por interesse, né? Não sabia pedir. E aí, a gente ganhou o cruzeiro, e aí é exatamente isso que eu quero falar pra você. Que às vezes você não recebe a bênção, porque você vai esquecer de Deus. A gente trabalhou tanto, novembro e dezembro, os meses que a gente mais trabalhou. E a gente fechou a pontuação que a gente precisava naquela empresa e a gente ganhou um cruzeiro. E a gente foi pra esse cruzeiro em março. De dezembro a março, eu não lembrei de agradecer pra Deus. Eu não lembro de eu ter agradecido pra Deus. Nossa, tipo, né, que bom que a gente ganhou e tal. Tanto que a gente viajou super apertado financeiramente, nem tinha dinheiro direito pra viajar. Aí a gente acabou indo. E a gente foi nessa viagem e a gente bebeu pra caramba, dançou um monte de música vulgar e tal, e festa 24 horas por dia, não sei o quê. As pessoas não viam Deus na gente. E é sobre isso. Hoje eu entendo que naquela época eu não tive sucesso financeiro porque eu esqueci de Deus. Eu tive que ir pro fundo do poço para me apegar ao Pai e aí eu entender que eu preciso dele para tudo. E ele tá me treinando e me capacitando cada dia mais. E eu vejo que é muito claro isso, porque às vezes a gente passa tanto perrengue, tanta dificuldade e tudo mais, sabe? E aí qual que é o lance dessa história toda quando você ter sucesso, Deus está te preparando para quando você ter sucesso, você não esquecer dele. E principalmente, ele tá te moldando para você viver o seu propósito. Se eu tivesse ganhado dinheiro naquela época, eu não teria buscado a Deus, eu não estaria estudando teologia, eu não teria feito muita coisa. Eu não estaria estudando a Bíblia, trazendo conteúdo para vocês, nada. Eu era maquiadora. E hoje não. Eu precisei ir pro fundo do poço para me apegar ao Pai. Não, Paty, mas se eu ganhar dinheiro, eu vou ser a pessoa mais fiel que tem. Eu vou doar boa parte pros pobres. Eu vou isso, eu vou aquilo. Só Deus conhece o seu coração, às vezes nem você conhece. A cada dia eu sempre me olho e pergunto, tá bom, Pai, o que tá faltando para eu ter o sucesso? E aí eu vou aprendendo cada dia mais, vou me apegando cada dia mais. Eu vou vendo que, putz, aconteceu tal coisa e nesse momento eu esqueci de Deus. Não era para eu ter esquecido de Deus, era para eu ter me apegado a Ele. E aí eu vou aprendendo e assim vai indo. Então Deus não faz a gente sofrer pra gente se esquecer dele. Muito pelo contrário, ele faz a gente passar os perrengues no mundo pra gente se apegar a ele. Porque é muito fácil você dizer assim, não, eu amo Deus, mas você tá bem financeiramente. Só que aí eu te pergunto, você ama Deus, mas ele é o primeiro de todas as coisas pra você? Exemplo, digamos que você tem uma viagem marcada pra Disney, vamos levar os seus filhos pra Disney, aquela viagem dos sonhos. E aí naquele mesmo fim de semana, você recebe um chamado de Deus pra você ajudar na igreja, num evento que vai ter. E aí você tem que cancelar a viagem inteira. O que você faria? Ah, não, eu já paguei a viagem, vou perder todo o dinheiro e tudo mais. Você tá colocando toda a sua expectativa, você tá colocando toda a sua segurança no dinheiro e na viagem. Entendeu? Então, por isso que diz, né, que quando você tem dinheiro é mais difícil você se apegar a Deus, porque é muito mais cômodo você se distrair com outras coisas. Quando você tá no fundo do poço, você só consegue se recorrer a Deus, você não consegue pensar em outra coisa. E aí, quando você tá no fundo do poço, Deus vai te moldando, Ele vai te treinando, Ele vai te capacitando para que quando chegue a grande bênção, você esteja muito apegado ao Pai. Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6 diz o seguinte: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que você deve seguir. Então, além de você ter que confiar de todo o coração, ou seja, não é uma parte, não é tipo, ah, tá, mas vai que, né? Sei lá, você fica com aquele pingo de dúvida. Não, é confiar de todo o coração. Ele ainda diz, busque a vontade dele em tudo o que fizer, e ele lhe mostrará o caminho. Ou seja, não é você caminhar para depois pedir a solução, é você apresentar tudo para Deus e falar assim, ok, Deus, para onde eu tenho que ir? E aí, com isso, você vai desbloqueando as fases da sua vida, tipo um jogo, você vai desbloqueando essas fases e você vai conquistando. Só que é de pouquinho, não é do nada, porque se cair muito dinheiro na sua mão hoje, se cair uma casa muito grande na sua mão, imagina o seguinte, você mora numa casa pequena, de 3 cômodos.
E aí você quer tanto, tanto, tanto uma casa grande. E de repente você ganha uma casa gigantesca. 2 andares e tal, e mais um pátio para você limpar, e mais isso, e mais aquilo e tal. E aí você não consegue uma diarista, ou você não é acostumado a ter uma diarista, alguém que limpe a casa pra você vai ter que limpar. Você vai passar o dia inteiro limpando a casa e talvez você esqueça de Deus. Parou pra pensar nisso? Ou então, por exemplo, não, eu quero o melhor carro, eu quero um carro tal. Só que aí quando você tem o carro tal, você quer cuidar tanto daquele carro, você acelera, você começa a passar na frente das pessoas, você começa a se vangloriar pros outros e você esqueceu de Deus. Tá entendendo? Que nem foi o meu caso, eu ganhei o cruzeiro, cheguei no cruzeiro, comecei a dançar umas músicas vulgar com meu marido, eu enchi a cara, fiquei bêbada numa noite, eu esqueci de Deus. Então o que você tem que fazer a partir de hoje para você mudar essa situação e você mesma parar de bloquear a sua bênção? Primeiro, para pra pensar e ora para Deus, perguntando o seguinte: Pai, o que é que eu preciso aprender para desbloquear essa bênção na minha vida? O que é que eu preciso aprender para eu poder conquistar as coisas que o Senhor tem para mim? Eu tô pronta para receber o que o Senhor tem? Eu tô pronta para receber a promessa? Eu vejo vários comentários de vocês falando assim: nossa, eu recebi uma promessa há 15 anos atrás, eu hoje já não acredito mais. Deus tem o tempo certo para todas as coisas. Será que você tá pronta para aquela promessa? Será que você tá pronta para isso? Ah, Deus me prometeu um marido, exemplo. Deus me prometeu um marido. Só que aí você casa, você vira uma esposa ciumenta, você vira uma pessoa que não é uma mulher virtuosa no lar e tudo mais, você não tá preparada para um casamento, entende? Aí você não tá pronta e Deus ainda não vai te entregar a bênção. Ah, Deus me prometeu que eu teria uma vida boa, que eu teria uma vida abundante, que eu teria uma casa grande, eu poderia ajudar muitas pessoas. Mas você tá preparada para gerenciar todo esse dinheiro? Você tá cuidando do seu dinheirinho pouco que você tem? Você tem uma planilha financeira, ou pelo menos anotado no caderno para onde vai o seu dinheiro? Ou você recebe o dinheiro com uma mão, sai na outra e você nem sabe o que aconteceu? Chega no final do mês e fala: caramba, tipo, aonde foi meu dinheiro esse mês? O que eu gastei no mercado? Né? É muito fácil, o mercado tá caro, mas o que você tá comprando no mercado? Você tá comprando básico, feijão, arroz, carne, óleo? Ou você tá lá comprando um monte de chocolate caro, um monte de sorvete caro, um monte de coisa cara e falando: mas eu só fui no mercado. Você entende? Você tá cuidando do pouco para Deus te abençoar com muito? Deus tá preparando algo muito grande para você. Ele tem algo grande para todo mundo. Só que ele precisa da sua maturidade para você receber essa bênção. Busca a presença dele todos os dias. Ora todos os dias. Se debruça na palavra todos os dias. Lê Provérbios, lê Eclesiastes. Gente, o livro de Eclesiastes, ele é maravilhoso quando se trata de finanças. Só que não é só ler, é você tentar interpretar, é você entender. Porque, gente, sério, Eclesiastes... Por exemplo, tem uma parte aqui do livro de Eclesiastes que ele diz o seguinte: no capítulo 2, a partir do versículo 4, eu te indico você ler do versículo 4 ao versículo 11. E aí ele vem trazendo tudo o que ele fez, né? Porque foi Salomão que escreveu. E ele vai trazendo tudo que ele já fez, tudo que ele já conquistou. Aí ele ainda coloca assim: tive tudo que um homem pode desejar. Mas aí no versículo 11 ele diz: mas ao olhar para tudo que havia me esforçado tanto para realizar, vi que nada fazia sentido. Era como correr atrás do vento. Não havia nada que valesse a pena debaixo do sol. Ou seja, ele é uma parte aqui onde diz que conquistas materiais são temporárias e não trazem felicidade verdadeira. Então, aonde você está correndo? Você está frustrado na sua vida porque Deus não te deu uma bênção financeira? Você está frustrado na sua vida porque Deus não te deu uma casa grande, não te deu um carro grande? Eu olho para minha vida hoje, apesar de ser uma vida simples, eu olho para os meus 2 filhos pequenos com saúde, eu olho para o meu marido com saúde, olho para minha vida e falo: obrigada, Deus. Obrigado por a gente estar vivo, por a gente ter saúde, por a gente ter uma cama quentinha. Eu olho cada depoimento de vocês nos comentários, gente, que eu olho e falo: caramba, obrigada, Deus, pela minha vida. Tem gente muito pior que eu. Então começa a analisar isso. Você só tá reclamando ou você tá agradecendo tudo que você tem? Porque não faz sentido Deus te dar mais se você não agradece o pouco que você tem. E não faz sentido Deus te dar algo grande se você vai esquecer dele. Para perguntar agora, sim, uma coisa que foi o que caiu a minha ficha. Se hoje você tivesse todo o dinheiro do mundo, você não precisasse trabalhar, nada, não precisasse levantar o bumbum da cadeira para fazer um nada que gerasse dinheiro, o que você estaria fazendo? Ah, eu estaria viajando pelo mundo inteiro. Ah, eu estaria comprando as melhores roupas, os melhores carros, estaria vivendo numa casa muito grande. Tudo bem, isso é legal, mas e para Deus, o que você estaria fazendo? Eu falo pro meu marido que se eu tivesse mais grana,
que eu faria? Eu já ia contratar alguém para editar meus vídeos, eu ia passar o dia inteiro gravando aqui, sabe? Eu ia ter vídeo todo dia para vocês no canal, eu ia poder dedicar 100% do meu dia para estudar a palavra e não me preocupar com o meu trabalho, não me preocupar com gerar renda, não me preocupar com nada. Eu ia dar o meu 100% para entender a palavra, porque é apaixonante. É sobre isso. Não tem problema eu viajar desde que Deus esteja em primeiro lugar. Não tem problema eu querer ter uma casa grande desde que Deus esteja em primeiro lugar e eu não esqueça dele. E aí eu te pergunto, como que você tem lidado com esse tempo de espera? Você fica frustrada, reclamando para Deus, achando tudo ruim? Ou você está analisando e falando, caramba, o que é que eu preciso aprender? Se eu ainda não recebi a bênção, é porque tem algo para aprender ou porque eu esqueceria de Deus. Como que eu posso não esquecer de Deus? Eu preciso me apaixonar pela palavra. E como que eu me apaixono pela palavra? É a mesma coisa que você se apaixonar por alguém. Para você casar com quem você está casada, não foi olhar uma vez e casou. Você olhou, você se encantou, começou a trocar mensagem, começaram a conversar, começaram a sair, se relacionar, para daí depois vocês se casarem. Com Deus é a mesma coisa. Não é ler uma vez e achar que vai se apaixonar. É ler uma vez, amanhã de novo, e depois de novo, e conversar com Deus, ter um diálogo com Deus, e orar, e começar a glorificar Ele através de louvor dentro da sua casa. E você vai se apaixonando cada dia mais. Se esse vídeo fez sentido para você, já curte, compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho. Manda naquele teu grupo do WhatsApp com família ou com membros da sua igreja, seus amigos que estão precisando ouvir isso. Às vezes tem alguém ali que está tão frustrado porque não conseguiu receber a bênção ainda, só que não entendeu que talvez Deus só não deu a bênção ainda, porque se der a bênção, vai esquecer de Deus. E Deus não quer que você esqueça dele. Deus quer que você se apegue a Ele em todos os momentos da sua vida. Ele tem algo muito grande para você, porque Deus não trouxe a gente para o mundo para ficar na escassez, para ficar sem dinheiro, para ficar passando perrengue. Não, Ele trouxe a gente aqui para o mundo para a gente viver do bom e do melhor. Só que a gente só vai viver do bom e do melhor se a gente lembrar de não esquecer de Deus, se a gente sempre colocar Ele em primeiro lugar, tá bom? Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você e me conta aqui nos comentários como tem sido essa experiência de espera com você. Eu quero orar por você assim que você comentar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.